Deus abençoe nossas crianças. Bem, queridos, nessa manhã, então, está com a gente o Gerson, está acompanhado da sua digníssima esposa, irmã Maria Luísa, ali, bem-vinda, querida. Então, Gerson está atuando lá na Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, lá na Ilha do Governador, e a gente tem uma caminhada junto, né? Tive a oportunidade, o pai do Gerson foi meu professor. E aí eu tive a oportunidade de ser professor do Gerson. E hoje o Gerson é professor lá no seminário. Né? Então a gente já está ficando velho, né? Então o Gerson é um querido aí dessa caminhada, alguém que a gente tem visto caminhar no ministério, dar frutos, alguém cuja a visão de reino é uma visão que é exatamente aquilo que a gente tem colocado em prática. Então, Gerson, Deus te abençoe e que o Senhor possa te usar poderosamente nessa manhã. Deus abençoe. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa boa estarmos juntos. O domingo é um dia de alegria, é um dia que nós estamos na casa do nosso Salvador para relembrar aquele motivo que mantém nosso coração alegre durante a semana. A gente louva o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente relembra o que o Senhor tem feito no nosso meio. Que coisa boa estarmos juntos. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, do reverendo Vladimir, do reverendo Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que o reverendo Jackson já apresentou a minha esposa, mas eu queria que ela levantasse. Estou aqui com a minha linda, amada esposa, Maria Luísa. Eu faço questão dela levantar para vocês verem que mulher bonita que eu tive a sorte de casar. Deus opera milagres, tá, irmão? Fique tranquilo. Se você está em oração, a gente conversa depois. Como o reverendo Jackson falou, eu tive o prazer e a honra de ser ensinado sobre o Novo Testamento por esse pastor, por esse mestre, e se eu aprendi 10% do que esse homem sabe, eu já me considero bem instruído para poder servir a Igreja do Senhor, porque o reverendo Jackson é um homem que marcou o nosso seminário pela sua experiência, pela sua alta capacidade, alta inteligência e seu zelo com o ensino, e eu digo da parte dos meus amigos, meus colegas de turma, que a gente aprecia, ama muito o Senhor, e você deixa um legado na nossa turma, nos nossos corações. Fique certo disso, mestre. Meus irmãos, o texto que eu separei das Escrituras para nós refletirmos nessa manhã é o texto de Êxodo, capítulo 17, do verso 1 ao 7. Êxodo 17, verso 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber, e por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar, foi para matar de sede a nós e a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Então estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não. Palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, meus queridos. Talvez por força do algoritmo, eu fui apresentar a semana com uma rememoração de um filme muito antigo, vou denunciar a minha idade também, mas tem um filme chamado Forrest Gump, e a cena que apareceu para mim, meus irmãos, foi do Forrest Gump correndo. Isso marca o filme. Ele, de repente, num momento da vida dele, ele tem a vontade de sair correndo numa jornada. Numa jornada que ele diz que, sem motivo aparente, ele resolve correr, porque ele sentiu uma vontade no seu coração. E ele começa a correr durante 3 anos sem rumo, sem motivo aparente, como ele mesmo diz.
E algumas pessoas, olhando para ele, falam, deve ter alguma razão para esse homem estar correndo, vamos segui-lo. E eles juntam uma galera em volta dele. E o tempo vai passando, as pessoas vão se aglomerando, e ele tem um séquito de pessoas que o seguem nessa caminhada. Uma caminhada sem rumo, sem lugar aparente para ir. E depois de mais ou menos 3 anos, ele para um dia e fala, perdi a vontade de correr, eu quero voltar para casa. E ele simplesmente deixa todas as pessoas olhando para o nada. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, porque nós estamos vivendo uma jornada de fé, nós estamos numa caminhada, e ao contrário do Forrest, a nossa caminhada tem sentido, a nossa caminhada tem rumo certo. E eu sei que, a não ser que você esteja vivendo debaixo de uma rocha, a gente está vivendo uma época que correr está na moda. Eu não sei se você faz parte desse pequeno culto dos corredores. A galera mais jovem sabe. Hoje em dia todo mundo participa de corrida, todo mundo corre. As pessoas se aglomeram para correr. E me chama a atenção que quando nós corremos, seja uma corrida pequena, seja uma maratona, a gente precisa se hidratar no meio do caminho. Qualquer corrida que se preze, qualquer São Silvestre que você acompanhe, você vê aqueles pequenos postos de hidratação. Eu até instalei aqui um aplicativo para me lembrar de beber água por causa desse calor. A gente precisa se manter hidratado. Não dá para correr, não dá para caminhar, não dá para fazer atividade física e muito menos se dispor a uma caminhada longa sem você estar devidamente hidratado, devidamente cheio de água. Os sintomas da desidratação são conhecidos. Você vai começar a ter vertigem, seu corpo vai ficar fraco, vai ficar com dor de cabeça. E se, como Israel, você estiver no deserto, talvez você comece a ver miragens, você comece a ver coisas que não existem. Se você resolver caminhar numa jornada, meu irmão, minha irmã, desidratado, você não vai chegar ao final da jornada. Você não vai chegar ao final do seu caminho. A gente pode sobreviver até 3 semanas, 2 semanas sem comida, mas sem água, eu te garanto que em 2, 3 dias você não resiste. Nós precisamos de água. E o povo de Israel está passando por uma situação similar a essa. É um povo que, se você tem lembrado e acompanhado essa série de mensagens de Êxodo, é um povo que foi libertado do Egito. Um povo que passou 400 anos em escravidão, sob a opressão de governantes que exigiam deles trabalhos forçados, debaixo do calor, debaixo do sol, sofrendo, sendo oprimidos. E esse é um povo que viu não só a libertação chegar, mas como um dos maiores milagres que o Senhor já realizou nessa terra. No momento que Moisés bate com o cajado no Mar Vermelho, ele se separa para que o povo possa atravessar. É uma geração que, há cerca de 2 ou 3 semanas desse episódio que nós lemos, viu Moisés separar o Mar Vermelho. Mas não foi só isso que o povo viu. O povo tem experimentado um pão que cai do céu, codornizes que trazem proteína, trazem alguma carne para o povo. Um povo que caminha pelo deserto quente, mas é acompanhado por uma nuvem da presença do Senhor que apazigua, que traz conforto, traz alento. Eles andam num deserto, mas é como se o dia estivesse nublado, porque existe uma coluna de nuvem. E à noite esse povo é esquentado por uma coluna de fogo, diante de um deserto gelado. Esse é o povo que, ao chegar na sua 3ª parada, mais ou menos, começa a murmurar. A libertação aconteceu, meus queridos, mas a terra prometida está a um deserto de distância. Há toda uma jornada diante do povo, uma jornada difícil, uma jornada complicada. E logo no começo o povo de Israel já começa a murmurar. E essa é uma situação que eu e você conseguimos nos relacionar. Porque assim como o povo de Israel, nós estamos nesse momento transitório aqui. Se você ainda não percebeu, meu querido, você não é desse mundo, você foi chamado para outro lugar. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós estamos assim como o povo de Israel, num deserto. Diante da terra selvagem, cuja terra prometida está a uma jornada de distância. Assim como o povo de Israel, nós temos uma jornada para percorrer. A gente não caminha como o Forrest Gump caminhava, sem rumo. A nossa caminhada tem uma finalização certa. Mas até lá, a gente está caminhando no deserto. Até lá, a gente caminha no deserto. E para caminhar no deserto, a gente precisa de água. Água
para a nossa jornada. A gente precisa de sustento e de água para matar a nossa sede. O povo de Israel estava sedento. E ele começa a reclamar, o texto nos mostra isso. O verso 1 diz que o povo partiu do deserto, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. O povo de Israel não estava seguindo Moisés. Ele seguiu os mandamentos e a instrução direta de Deus. E o texto diz que eles foram parar em Refidim, que era um lugar cujo significado do nome quer dizer lugar de descanso. E esse lugar é um lugar sem água. Agora acompanha comigo, eles estavam seguindo a vontade de Deus, eles não estavam fora do plano, eles não estavam desviando sua rota, mas eles foram parar num lugar que não tinha água. Um lugar onde eles começaram a sentir sede, e aí o povo começa a reclamar. E a gente acha que essa reclamação aqui é uma reclamação como a gente faz quando a gente pega um trânsito complicado e está atrasado para a igreja. Uma irritaçãozinha que a gente reclama quando o marido deixa a toalha em cima da cama. Não é esse tipo de situação que o texto está relatando, meu irmão. A palavra usada para falar dessa reclamação é um colocar contra a parede. O povo se vira para Moisés e diz: Moisés, o que está acontecendo, meu irmão? Você por acaso tirou a gente do Egito para quê? Para matar a gente? Eles colocam Moisés contra a parede e dizem: o que está acontecendo, cara? A gente veio para morrer de sede no deserto porque não tem uma gota d'água e o povo está sedento. Que história é essa que você nos salvou para nós morrermos no meio da jornada, sem água? O povo começa a reclamar. E essa tentação, esse teste que é feito, essa reclamação, não se dirige a Moisés, porque Moisés não é quem está dando a direção, mas é o próprio Deus. E Moisés responde: olha, não é a Deus que você, não é a mim que vocês estão reclamando, não é comigo. Vocês estão reclamando com o Senhor, vocês estão testando a paciência dele. E Deus é longânimo e misericordioso, mas a gente sabe, e se você avançar na história, se eu for para o final da história, eu vou ver um spoiler lá em Números 14, a gente vê o que acontece com essa geração que murmurou durante toda a jornada. É uma geração que é deixada no deserto. Aí eu abro um parêntese, meu querido. Se você lembra das histórias de EBD, você sabe que o povo não passou 40 anos perdido, né? Você sabe que o povo foi mantido no deserto 40 anos para aquela geração morrer, porque aquela geração não creu que ia entrar na Terra Prometida. Mas nesse relato aqui, o povo de Deus, ele é colocado numa situação problemática, a ponto que Moisés renomeia o lugar. Massá significa teste e Meribá significa reclamação. É como se Moisés estivesse dizendo: olha, vou mudar o nome desse lugar para o lugar, Reclamolândia. É onde o povo de Deus reclamou pra caramba porque não tinha água. Tamanha foi a reclamação, tamanha foi a situação que aconteceu. E o cerne dessa reclamação, meus queridos, era uma acusação diante do Senhor, uma acusação que dizia: Deus não tem bons planos para esse povo. A reclamação principal deles é acusar Deus de ter planos e intentos malignos. É o que diz o verso 3. Por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede? O principal problema de Israel não era a obediência, mas era eles acharem que os planos do Senhor eram ruins. No momento que a necessidade bateu a porta, o povo de Israel começou a achar que o Senhor queria matá-los, estava contra eles, tinha planos de morte e não de salvação. Um povo que acabou de ser resgatado do Egito, mas que passa 1 minuto de sede e já está reclamando. O povo começou a ficar amargurado porque duvidava que Deus era capaz de fazer uma mesa no meio do deserto. De fazer aquilo que Davi cria, fazer uma mesa no meio dos meus inimigos. Estabelecer um banquete mesmo no lugar de conflito, em lugar de dificuldade. O povo de Israel deixou a dificuldade do coração amargurá-los. De modo que eles olhavam para o Senhor com um olhar de desconfiança, achando que o Senhor tinha algo ruim para eles. Muitas vezes a dificuldade turva o coração, turva a nossa confiança. A sede das situações da vida turvam o coração do povo de Deus, de modo que eles começam a achar que o Senhor não se preocupa com essas necessidades e não está nem aí para o que está acontecendo. E antes que a gente julgue o povo de Israel, meus irmãos, e antes que a gente ache que isso é algo restrito a um povo do passado, muitas vezes eu e você, nós somos justamente esses que reclamam quando estão sedentos.
A gente olha para o povo de Israel e não consegue entender como o povo que saiu do Mar Vermelho, que experimenta todo tipo de milagre, provisão da parte de Deus, consegue murmurar. Mas muitas vezes eu e você, nós somos justamente assim. Nós fazemos exatamente como Deus manda, nós seguimos o plano de Deus. Deus fala, meu filho, seja honesto, seja fiel à sua esposa, seja um bom pai, um bom marido, seja um bom profissional honesto, respeite as relações que se estabelecem, dê bom testemunho. Persevere na palavra, estude. Seja um bom cristão, seja um bom crente. A gente faz tudo conforme o Senhor manda. A gente faz justamente aquilo que diz em Efésios. A gente segue os caminhos do Senhor porque nós cremos que nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A gente anda debaixo dessa realidade. De um Deus que escreve todos os nossos caminhos. Ou seja, nós seguimos a vontade de Deus de maneira perfeita. O problema é que muitas vezes, na história da nossa vida, nós acampamos num lugar chamado Refidim, um lugar que era para ser um lugar de descanso, mas aquele lugar parece que não tem água. A gente obedece ao Senhor, segue os seus caminhos de maneira perfeita, mas às vezes nós acampamos num lugar onde a água parece que não está jorrando mais. E aí a gente tem sede. A gente obedece ao Senhor e tem sede. Isso se manifesta de várias formas, meus queridos. A gente obedece ao Senhor e segue Ele com fidelidade, mas às vezes o nosso casamento está difícil. As nossas relações estão truncadas. A gente obedece e ensina os nossos filhos no caminho do Senhor, mas muitas vezes eles não querem saber de Jesus. Ainda não tiveram encontro com o Senhor. A gente olha para os nossos filhos e fala, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O Senhor não está olhando para a minha família. A gente paga imposto de maneira correta, dá o dízimo da maneira correta, administra a nossa casa de maneira correta, de maneira sábia, mas mesmo assim, muitas vezes as contas não fecham e a gente fala, Senhor, eu estou seguindo a tua vontade, por que eu estou nessa situação? O que está acontecendo, Senhor? Muitas vezes eu e você seguimos exatamente a palavra do Senhor, mas nós estamos em situações, chegamos em determinados lugares, assim como o povo de Israel, um lugar onde parece que não tem mais água. A gente começa a ficar sedento. A gente começa a sentir que algo está faltando. E muitas vezes a gente se questiona, Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor me mandou. Como é que eu vim parar aqui, Jesus? O que está acontecendo? E nessas horas muitas coisas acontecem. Nessas horas a gente muitas vezes pode ser levado a murmurar como o povo de Israel fazia. Um certo ceticismo toma conta do nosso coração e a gente começa a olhar para aquilo que a gente faz, para a obediência que nós temos aos caminhos do Senhor, e a gente fala, isso aqui não adianta nada, olha a situação que eu me encontro. A gente começa a murmurar e achar que seguir a vontade de Deus não é o melhor para as nossas vidas. A gente começa a olhar para a situação e nosso coração começa a ficar amargurado. E pior, às vezes nós nos cercamos de pessoas que ajudam. Quem não lembra dos amigos de Jó? E nós temos, às vezes, amigos que são amigos de Jó. Nessa hora, o irmão vai falar para você, pô, meu irmão, você está seguindo a Jesus, e olha a situação que você se encontra. Se Deus estivesse contigo, você não estava onde você está. Se Deus estivesse contigo, você não ia passar pelo que você está passando. E ainda tem um que às vezes é mais religioso e diz, olha, é porque você está em pecado. Tem algum pecado escondido aí, meu querido, que você está fazendo de errado, que o Senhor está pesando a sua mão sobre você. É por isso que você está passando por essa situação, é por isso que você está sedento, é por isso que você acampou num lugar onde não tem água. Na jornada da vida, meu irmão, minha irmã, a gente muitas vezes começa a duvidar da presença do Senhor no dia que a gente acampa num lugar onde não tem água jorrando. Mesmo sabendo que o Senhor propõe para mim e para você uma jornada, um caminho. E não é um caminho pelo vale bonitinho, não é um caminho pelos campos verdejantes. É um caminho pelo deserto da jornada de fé, de um povo que recebe a promessa da chegada na terra prometida, mas tem que passar por todo o processo e tem que caminhar junto. E confiar que Deus está levando. E confiar que Ele está abrindo o caminho para que a gente possa seguir.
Mas quando a água falta, a gente começa a ficar em dúvida. Quando a água falta, muitas vezes o nosso coração fica amargurado. E a gente começa a reclamar, a gente começa a testar o Senhor. E a gente muitas vezes, no desespero da dor, a gente ora e clama ao Senhor e fala: Senhor, se o Senhor está comigo, me livra disso. Não me deixa passar por essas situações. Assim como o povo de Israel, meu irmão, minha irmã, meu querido, nós somos tomados por murmuração, nós somos tomados por dúvidas. Mas a boa notícia para mim e para você é que dúvida e murmuração não norteiam a ação de Deus sobre a vida do seu povo. A nossa murmuração e a nossa dúvida não norteiam os planos do Senhor para as nossas vidas e para a vida do seu povo. E é isso que o texto nos mostra a partir do verso 4. Moisés, então, se reúne e vai falar com o Senhor. O povo não é abandonado. O texto diz, aqui no verso 4, então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? E respondeu o Senhor: passa à frente, porque você vai bater na pedra e eu vou fazer jorrar água. A resposta de Deus diante de um povo que é murmurador, que tem a fé inconstante, que diante das intempéries de andar pelo deserto, de sentir sede, diante de um povo que se questiona, inclusive, se Deus está presente no meio do deserto, a resposta de Deus é não abandonar o seu povo. O povo de Deus não é abandonado. E o que é marcante nesse texto, meu irmão, minha irmã, é que Deus se mantém presente, mesmo quando o povo não merece. Nosso Deus é um Deus que manifesta a sua presença, mesmo diante de um povo que não merece que ele permaneça. A resposta de Deus é uma resposta de misericórdia, de paciência. Nosso Deus é um Deus longânimo. E eu gosto de como a Bíblia hebraica reproduz essas ideias. Os textos costumam dizer que Deus tem um nariz grande. A imagética hebraica é muito engraçada, porque eu tenho um nariz grande, né? Mas eu não sou muito paciente. O que o texto hebraico quer dizer é que Deus, na hora de se irritar com o seu povo, Ele respira fundo, de maneira longa. Ao contrário daquele que se irrita e bufa, e respira de maneira rápida, nosso Deus é um Deus que, diante de um povo que muitas vezes é murmurador, diante de um povo que muitas vezes não confia nele, Ele é um Deus que respira de maneira longânima. É um Deus de misericórdia, de graça. E um Deus que se manifesta e se mantém presente e é de maneira paciente diante de um povo que muitas vezes não é fiel a Ele. E a resposta de Deus me chama muita atenção, porque é uma resposta pública para uma proclamação de dúvida que foi pública. Moisés chama os anciãos, chama aqueles mais antigos do povo para que todos testemunhem, para que essa mensagem, aquilo que vai acontecer, seja passado para todos. Se o povo está com dúvida, eu vou mostrar para todo mundo o que vai acontecer. Porque são os anciãos que passam conhecimento para o povo, que disseminam os acontecimentos. E Moisés fala: chama essa galera, porque eu quero que vocês testemunhem o que Deus vai fazer. Quero que vocês testemunhem. E Deus fala: pega esse mesmo cajado que você bateu no leito do Nilo para transformar a água em sangue, porque agora a gente vai fazer um movimento contrário. Assim como eu ajudei a salvar vocês, eu vou, mesma toada, eu vou transformar essa pedra e fazer com que ela jorre. O mesmo Deus que salvou o povo do Egito é o Deus que vai dar provisão no meio da jornada. E o texto continua dizendo que eu vou me colocar entre você e a pedra. A gente passa batido por esse detalhe. Meu querido, minha querida, o que sustenta o povo de Israel no deserto não é a água que vai jorrar daquela pedra, mas um Deus que se faz presente para que essa água jorre. O povo de Israel tinha uma percepção muito complicada acerca das suas próprias necessidades. Durante a jornada, eles achavam que eles precisavam de água. Eles achavam que eles precisavam de conforto, que eles precisavam de comida. E, de fato, todas essas coisas são úteis e todas essas coisas são necessárias.
Mas o que é determinante para a jornada que o povo de Israel ia fazer e ainda fazer durante muitos anos, não é encontrar em cada parada um poço que jorrasse água, mas encontrar em toda parada e durante o movimento da jornada, encontrar a presença de Deus durante o caminho. É a presença de Deus, meu querido, que é determinante na jornada. E o que Deus ensina para o povo de Israel, e ensina para mim e para você, é que Deus podia ter virado e falado: eu rejeito esse povo rebelde aqui. Eu rejeito essa galera que não me escuta, que não confia em mim. Mas nosso Deus, como é misericordioso e longânimo, Ele diz: olha, confie em mim. Porque eu que te salvei e eu que estou te levando. Confie em mim. E essa é uma mensagem que permeia todas as Escrituras. É a mesma confiança que Davi tem no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor me leva para campos verdejantes, mas também o Senhor me leva através de vale da sombra da morte. Porque eu confio que o Senhor é capaz de me dar provisão durante toda a jornada. Não importa por onde eu tenha que passar, para chegar onde eu tenho que chegar. É essa confiança, meus irmãos, que Deus está cultivando no coração do povo de Israel. Uma confiança daqueles que sabem o Deus em quem eles depositam confiança e esperança. Confie em mim, diz o Senhor para o povo de Israel. Talvez o povo de Israel se perguntasse: por que a gente tem que passar por esse deserto? O texto de Êxodo, no capítulo 19, é um texto que responde isso. Porque se você seguir na jornada, depois de Refidim, eles vão para onde? Eles vão para o Sinai. Depois de passar por esse lugar onde não tinha água, eles vão experimentar a presença do Senhor manifesta de maneira clara. E o texto de Êxodo 19 diz que eu trouxe vocês até aqui, eu os trouxe para perto de mim, eu tirei vocês do Egito, e os trouxe para perto de mim. E vocês serão minha propriedade. Toda essa jornada, meu querido, é porque Deus escolheu um povo, e tomou esse povo, e tirou de onde ele estava. E o processo de salvação e de resgate envolve tirar de um lugar e levar para outro lugar. E confiar que o Deus que tirou do lugar é o Deus que vai fazer chegar até o outro lugar. Eu os tirei dos egípcios e os trouxe para perto de mim, diz o Senhor. A maior necessidade do povo, meu irmão, minha irmã, não era água, era da presença de Deus. A maior necessidade do povo não era da sombra trazida pela coluna de nuvem. Não era do calor para a noite do deserto. Não era da fome que era saciada pelo maná que caía do céu todos os dias. A maior necessidade do povo de Israel, e que eles não tinham consciência, é que eles necessitavam da presença do Deus que já os tinha salvado, que já os tinha resgatado. Apesar deles acharem que a necessidade imediata era o fundamental. Mas esse Deus que salvou o povo de Israel é o mesmo Deus que salvou a mim e a você. É o mesmo Deus que é a maior necessidade das nossas vidas. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos preocupados com a água que tem que ser provida e não com a presença de um Deus que se faz presente. E é isso que marca a nossa necessidade de água para a jornada. Porque nosso Deus é um Deus que sacia a nossa sede. A gente não está passando por um deserto, por acaso. E quando eu falo deserto, meu querido, eu não estou falando das situações momentâneas que nós experimentamos por causa desse mundo mau que nós vivemos. Eu falo da jornada de fé, do dia que nós somos resgatados, até o último dia que nós vamos viver aqui nessa terra, quando o Senhor vai nos chamar para a sua glória. Esse é o deserto e a jornada que nós precisamos de água para percorrer ao longo da nossa vida. É nessa jornada que eu e você somos chamados para percorrer. Não uma jornada sem rumo, não uma corrida sem sentido. A gente não vive sem rumo, meu irmão, minha irmã. A gente sabe para onde a gente vai, e a gente não pode perder de perspectiva. Primeiro porque o povo de Deus não é abandonado no deserto, e eu e você não somos abandonados no meio dessa jornada.
A gente muitas vezes acha que aquilo que nós passamos e experimentamos na nossa vida, a nossa dificuldade de relacionamento, a privação de recurso, as doenças que nós temos nos nossos corpos, as dificuldades de nos relacionarmos e aquilo que muitas vezes é difícil de digerir dentro das nossas comunidades de fé, a gente acha que tudo isso é um sinal de que Deus não está com a gente. A gente muitas vezes acha que o que nós sofremos nesse mundo é um sinal que Deus nos abandonou. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Caminhar pelo deserto, experimentar o que é típico do deserto, não é um sinal de que Deus nos abandonou, pelo contrário, é um sinal de que Ele está nos levando para algum lugar. E quem caminha pelo deserto, meu querido, minha querida, vai experimentar sede, vai experimentar dores, vai passar por aquilo que é essencialmente característico do estar vivo. A gente vai passar por aflições nesse mundo, a gente vai enfrentar dificuldades sim, meu irmão, minha irmã, mas a gente não está abandonado nessa jornada. Você não está abandonado, você não está abandonado nessa jornada da nossa vida, nessa jornada de fé. As dificuldades não são sinais do abandono, pelo contrário. É no deserto, meu irmão, minha irmã, que Deus manifesta a sua provisão comigo e com você. Existe uma dimensão da nossa espiritualidade que só se manifesta quando Deus olha para a gente e fala, você está precisando, né? Você precisa de mim, meu filho. Existe uma dimensão de fé que nós só experimentamos no sentimento de dependência de um Deus que nos dá todas as coisas. No momento que nós fechamos nossos olhos e falamos, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho como resolver nada. Eu não tenho como trazer solução para essas situações que eu estou enfrentando. Eu estou sedento e eu não tenho uma gota de água para beber, Senhor, tem misericórdia de mim. É nessas horas, meu irmão, minha irmã, que a gente experimenta um Deus que traz água viva para os nossos corações. Existe uma dimensão da nossa fé, meu irmão, que nós só experimentamos quando nós estamos totalmente necessitados por Ele. É o Deus que traz provisão. É o Deus que faz jorrar água da rocha. É o Deus que se faz presente. Eu digo isso porque nós estamos nessa jornada com um propósito. A gente muitas vezes esquece, por causa da dificuldade dessa vida, desse mundo material, onde as coisas que nós podemos tocar e segurar com as mãos, ou quando nosso coração é tomado por as coisas que nós podemos adquirir com nossos recursos, a gente esquece que essa realidade não é a última. A gente esquece que o lugar para onde Deus está nos levando é um lugar diferente dessas coisas. Que quando Jesus Cristo retornar, como nós cantamos mais cedo, Ele fará novas todas as coisas, novo céu e nova terra. A gente esquece que o nosso destino é a nova Jerusalém, é a nova criação. E o nosso coração se deixa amargurar pelas dificuldades da jornada do deserto. Mas aí a gente esquece para onde a gente está indo. Para onde a chegada é certa. Para o lugar que nos aguarda, para a alegria que está diante de nós. E se a gente se esquece disso, meu querido, minha querida, a gente só olha para o deserto. A gente só olha para a água que falta. É interessante que o povo de Israel ele precisava de alguém que lhes desse água. Eles precisavam de alguém que, diante da provisão, da necessidade de provisão, alguém que suprisse essa necessidade. Mas o legal do Novo Testamento, meu querido, é que a gente percebe que está numa posição de vantagem em relação a todo o Antigo Testamento. Enquanto o povo de Israel esperava a fonte de água verdadeira, enquanto o povo de Israel aguardava a chegada, a entrada na Terra Prometida, enquanto o povo de Israel aguardava o rei cujo reinado não teria fim, eu e você olhamos para a cruz de Cristo, encontramos nele justamente o rei sobre todas as coisas, a palavra de Deus encarnada, a nossa esperança concreta. A gente julga o povo de Israel porque o povo de Israel tinha provas da provisão de Deus no maná que caía todo dia, mas meu irmão, minha irmã, eu e você estamos diante daquele que é fonte de água viva. A gente esquece que Jesus Cristo encontrou uma vez uma mulher samaritana na beira de um poço, e essa mulher sedenta pediu água. E Jesus falou, se você soubesse quem eu sou,
você pedir uma água e dessa água, depois você não teria mais sede. Eu e você, meus irmãos, nós estamos diante daquele que é fonte de água viva para a nossa jornada, para a sua jornada. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã sedento, olhando para situações da sua vida que precisam de provisão, que precisam de restauração. E tudo isso é muito digno, muito correto de ser colocado diante de Deus. Mas o que você não pode deixar, meu querido e minha querida, é que essa necessidade amargure o seu coração e que você faça como o povo de Israel e murmure diante do Senhor. Que você esqueça que você está diante daquele que de fato já é a fonte de água viva para o seu coração. A gente não precisa caminhar sedento, meu irmão, minha irmã, porque nós já estamos diante daquele que é a fonte de água viva, a fonte de água eterna, que traz saciedade para a sua vida, para o seu coração. E diante dele, meu irmão, minha irmã, como diz Paulo, se quando nós éramos inimigos, ele morreu por nós, quanto mais agora que nós somos feitos filhos e filhas, quanto mais agora, meu irmão, de que ele já te deu de bebê e já te encontrou e te reconciliou com ele, ele não dará tudo o que é necessário para que a gente chegue no final da jornada? O Deus que nos salvou não é o mesmo Deus que nos vai dar provisão até o final? Quanta desconfiança nós temos de um Deus que já nos salvou e que prometeu nos sustentar na jornada. A gente anda muitas vezes sedento diante das dificuldades da vida, sedento diante das dificuldades da jornada. Mas a gente está a uma mão estendida de distância da fonte de água. Eu e você, meu querido, quando olhamos para a cruz vazia, nós estamos diante daquele que é a água viva para a nossa jornada de fé. Eu não quero andar sedento nessa vida. Eu não quero olhar para as situações que se levantam na minha história e perder de vista que eu já experimento provisão de Deus para o final da jornada. E aí minha chegada é garantida. Para mim e para você, meu irmão, há um convite para nós bebermos da água que jorra do trono de Jesus Cristo. Para nós encontrarmos saciedade na esperança de nós experimentarmos uma nova vida quando nós fecharmos nossos olhos aqui. E diante dessa esperança de chegada concreta no final da jornada, que você possa olhar para a sede que você experimenta no meio do deserto e perceber que você tem a quem recorrer, que você tem a quem clamar, e que esse Deus já te deu o que era mais determinante. Ele já te reconciliou com o Pai, e nele você experimenta a presença do próprio Deus, e por isso você não pode, e não deve, e não precisa caminhar sedento nessa vida, meu irmão. Não caminhe sedento na jornada do deserto, meu irmão. Não caminhe sedento. Eu acho interessante que o Forrest Gump, ele sempre, durante a sua caminhada, ele falava que sempre que ele sentia necessidade, ele parava em algum lugar e encontrava comida. Parava em algum lugar e encontrava água. Um filme muitas vezes tão bobo, mas que representa um tipo de confiança sublime daqueles que são encontrados por Jesus. A gente caminha sem se preocupar com a provisão, porque a gente sabe quem que está parado na barraca de água para nos dar água no meio da jornada. A gente sabe quem está servindo a água para nós bebermos no meio da jornada no deserto. Meu irmão, minha irmã, a água está estendida para mim e para você. Não caminhe sedento na vida. Você tem em Jesus Cristo a água para a sua jornada de fé. Que Deus te abençoe.